Guarnicê de Melhor Direção de Arte e Jangada, prêmio especial concedido pela Organização Católica Internacional de Cinema. Estes foram os prêmios que o capixaba Sérgio Dias conquistou em julho, no principal festival de cinema do Maranhão, com o vídeo Alesbal. Oi, Sérgio. Muito obrigada por você estar aqui com a gente em Videomaker. E no vídeo Alesbal, você aborda a chegada dos alemães no Espírito Santo e, junto com eles, a vinda da religião luterana. Exatamente. No Santa Teresa, que foi o seu último trabalho, foi seu penúltimo trabalho, né, antes do Alesbal, você fala da chegada dos italianos. Por que o tema imigração? Bom, esse trabalho, né, se trata de uma série, né, de vídeos sobre a história da arte no Espírito Santo, a história da arte religiosa. Então, tem 3 episódios, um sobre os portugueses, espanhóis, né, representado pelos jesuítas, outro sobre os alemães e o outro sobre italianos. Então, Santa Teresa foi o primeiro episódio, né? A gente fala sobre os italianos que chegaram na colônia de Nova Trento, de Petutaba, que depois foram para Santa Teresa com os outros imigrantes e fundaram lá a cidade de Santa Teresa. E você falou sobre os jesuítas. Isso. E é o seu próximo projeto? Porque Esse é o último que está fazendo, alemães. Exatamente. Foi feito sobre os italianos e sobre os alemães, que é o Alesblau, e agora estou tentando finalizar o projeto final, né, que é os jesuítas. Né? E você acha que já vai dar tempo da gente poder assistir no Vitória Cine Vídeo? Estou fazendo o possível para sair logo. As inscrições? Que dê tempo de conseguir se inscrever. Então, agora a gente vai assistir o Alesblau e daqui a pouco a gente volta. No início do século XIX, com a ameaça de invasão das forças francesas de Napoleão Bonaparte sobre Portugal, o rei Dom João VI foge com a corte para o Brasil. A economia da colônia, concentrada na mineração e na indústria açucareira, estava em declínio, e terça parte dos habitantes eram escravos. Como alternativa, Dom João VI estimula a formação de núcleos coloniais agrícolas com imigrantes europeus, que, por serem mais acostumados às baixas temperaturas dos meses de inverno, passariam a ocupar as regiões serranas do país. No segundo reinado, é oficializada a vinda de imigrantes da Alemanha, que estava dividida em estados independentes, comandados por reis e príncipes. O número de desempregados aumentava. Emigrar para terras distantes e exóticas, que os primeiros viajantes diziam ser repletas de riquezas, atraía os habitantes da velha Europa. Seriam feitas 3 viagens para transportar os imigrantes no pequeno veleiro Rodrigues. O comandante do barco, ao entrar na Baía de Vitória, avisava aos pioneiros daquela aventura: chegamos à nova terra, a terra da fartura.
No Palácio do Governo, o representante do Ministério de Terras e Colonização do Império e os engenheiros alemães Augustin Blaidorn e Frederico Wilner ultimavam com o presidente os preparativos para a chegada dos alemães. Lembre-se, a colônia se chamará Santa Isabel em homenagem à princesa imperial. Acolhidos nos armazéns e residência do capitão Domingos Rodrigues Souto, no Porto Velho, alguns deles que eram pedreiros foram empregados na reconstrução do antigo cais das colunas fronteiro ao palácio. Na véspera do Natal, uma comemoração que guardam com profundo sentimento religioso, um pinheiro foi ornado com enfeites para celebrar o nascimento de Cristo, costume iniciado pelos alemães por volta dos séculos XV e XVI. Steht auf, wir gehen am Palast. Como está a situação dos recém-chegados alemães, Sr. Wilner? Depois do desembarque, cuidamos para que todos fossem alojados nos barracões do campinho. E no dia seguinte, ordenei-os que calçassem a praça ao lado deste palácio, como foi combinado. Que, por sinal, está ficando muito bom. São 50 hectares e 140 mil réis para cada família, como pagamento de suas passagens da Europa para o Brasil e compra de suprimentos, sementes e ferramentas. Aguardamos para daqui a um mês a chegada de outros grupos de imigrantes alemães. Que música é essa? São os alemães cantando uma canção de Natal. Com licença, senhor presidente. Está aí fora o senhor Carlos Strada e deseja falar em nome dos alemães. Onde entrar? Guten Abend. Guten Abend. Ich im Namen der Deutschen bitte euch für seine versprochenen Landstücke. Alle sind nagericht. Ele se diz representante dos alemães e veio pedir-nos para que apressemos a demarcação das terras prometidas. Dou-lhes a minha palavra que após o término das obras do calçamento da praça, todos serão encaminhados para as terras da colônia. Gibt euch sein Wort, dass gleich nach Abschluss der Pflasterung vor dem Palast ihr zur Kolonie gesandt werdet. Fröhliche Weihnachten für euch. No início de janeiro,
o engenheiro Frederico Wilner seguia para os vales do rio Jucu, cercado pelas serras dos Cuités. Herzlich willkommen, unsere Kolonie Santa Isabel. Vermelden, hungrig, was sei Dank, dass wir noch leben. Durante mais de 3 anos, o engenheiro Wilner dedicou-se ao trabalho de demarcar a estrada de São Pedro de Alcântara. O caminho ligaria o litoral do Espírito Santo com Minas Gerais, passando pela colônia Santa Isabel. Logo, os alemães trabalhariam na sua abertura até que pudessem usufruir dos frutos da primeira colheita. Nur bitte zur Hälfte vermessen worden. Aber wir können das Land bearbeiten, soweit unsere Arme reichen. Wir erwarten das Versprochene halten. Ja. Die Gedanken sind frei, wer kann sie... Na Nova Terra, um jovem de religião luterana chamado Nikolaus enamorou-se de Ana Elisabeth, que era católica. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke... Quando o rapaz foi à casa dos Marx pedir-lhes o consentimento, Herr Matthias e Frau Elisabeth não permitiram o namoro, pois prefeririam ver a filha casada com um católico. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut, Herr Marx. Ich bin hier, der Tochter Elisabeth anzuhören. Ja, Nikolaus, es kann sein. Aber ich frage, hast du schon dein Stück Land? Ja, mein Talisman ist Vater. Ich hoffe, dass ihr froh seid. Ich weiß nicht, warum heilest du dich nicht von unserem Leid? Peter Stein ist ein guter Junge und der hat dich sehr gern. Ja, Mutter, Peter ist ehrlich und fleißig, das stimmt. Aber mein größter Wunsch ist, Nikolaus zu heiraten. Nein, nein.
1858, quando completou 11 anos de colônia, Santa Isabel passou a ser administrada pelo engenheiro civil e ex-oficial do exército prussiano Adalberto Jahn. Muitos lotes ainda não haviam sido demarcados. Viviam ali 628 colonos, na maioria alemães do Hunsrück e do Hesse, alguns bávaros e prussianos, 6 famílias de sardos, 8 suíços e 2 franceses. Em 1860, Santa Isabel se transformara no paraíso prometido desde a Europa. A produção de grãos de café para exportação chegava a 30 mil quilos anuais. Os alemães continuaram chegando ao Espírito Santo. Alguns foram para a colônia Rio Novo, fundada em 1854. A maioria deles veio das planícies da Pomerânia, ao norte da Alemanha, e ocuparam as terras próximas de Santa Isabel, na parte norte do rio Jucu, formando núcleos na colônia Santa Maria, iniciada por famílias suíças e tirolesas em 1857. A emancipação de Santa Isabel ocorreu em 19 de junho de 1866. Neste ano foi construída por Johann Nikolaus Felten a torre da Igreja dos Evangélicos Luteranos em Campinho. O fato contrariava uma lei do Império, que só permitia às igrejas católicas possuírem torres e tocar os sinos durante as celebrações. Era uma maneira de mostrar que, para os seguidores de Martinho Lutero, a fé e a religião evangélica estavam unidas à sua cultura, sendo por eles considerada Igreja Nacional Alemã, e que gostariam de ver suas tradições respeitadas pelos brasileiros. A escola e a igreja trabalhavam juntas para ensinar o idioma e conservar os traços da sua cultura. Uma tradição dos pomeranos, que eram mais numerosos, foi adotada. Era o vestido de cor preta, usado pela noiva no seu casamento, em sinal de respeito à celebração na igreja. A torre da Igreja dos Luteranos foi adornada com 4 relógios, obra do inventor João Ricardo Schorling. Eles anunciam em sincronia a passagem do tempo para todos os habitantes locais.
A gente está de volta aqui em Videomaker com o Sérgio Dias, que foi o diretor desse vídeo que vocês acabaram de assistir, Alles Blau, que quer dizer tudo azul em alemão, não é, Sérgio? E foi realmente tudo azul a produção do vídeo? Olha, não foi muito azul, não, mas foi legal de fazer. As dificuldades, né, de você fazer qualquer trabalho, né, são muitas. Somente ainda porque a gente tem bons profissionais aqui no Espírito Santo, mas quando eu decidi fazer o trabalho, né, com elenco, foi muito difícil você conseguir atores que tivessem características próximas de alemães, né, que soubessem alguma coisa de pronúncia, de falar alemão. Então, quer dizer, foi uma parte difícil de trabalhar com essas pessoas que, né, que não eram atores, né, pessoas muitas vezes delas que moram no interior, né, moram assim, né, e como bem foi afastado. A seleção dessas pessoas? Assim? A gente fez uma divulgação em rádio, né, jornais e tal, e aí apareceram umas 45 a 50 pessoas que se inscreveram, né. A gente fez uma seleção, com a maioria das pessoas foram aproveitadas, né, e aí a gente pôde tocar o trabalho. E as locações, né? Porque você deve ter procurado lugares característicos da época, assim, que tivesse alguma coisa que pudesse caracterizar. Como é que você escolheu esses lugares? O critério foi de ter uma característica próxima da arquitetura, do período, né? Então nós utilizamos o Solar Monjardim, o museu, né? Que ainda conserva uma característica de uma residência de fazenda do século XVIII. E também umas internas do Palácio do Governo, outras externas lá em Domingos Martins, né, lugares aproximados de onde realmente aconteceram os fatos, né, que são, né, colocados no vídeo. E a sonoplastia? Dá para perceber que você usou umas músicas clássicas, né, no vídeo. Tem a ver também com a caracterização da época? Tem sim, as músicas todas são de, né, autores alemães, né, e as músicas clássicas são do século XIX, né, tem Beethoven, tem Schumann, né, um pouco de Wagner e também canções folclóricas, né, alemãs. Tem um pouco também de Bach, né, que não é do período, mas a música de igreja, né? Então a gente usou também um pouco. E as pesquisas que você fez para produzir esse vídeo, né? Quais foram as suas fontes? Bom, as fontes de pesquisa foram, né, em termos de texto, né? Eu pesquisei no Arquivo Público Estadual do Espírito Santo, né? Pesquisei no Arquivo da Assembleia Legislativa também do Espírito Santo. Pesquisei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, alguma coisa. E, né, e livros de autores, né, que fizeram trabalhos como o Jean Roche, o Ernest Wagner, né, e outros autores. Aí tem um autor também que fez um trabalho interessante sobre a colonização italiana, que é o Renzo Grosselli, mas que ele também faz no livro, ele trata da fundação da colônia Santa Isabel, que foi a primeira colônia de imigrantes assim, europeus após a independência, né? Então, quer dizer, ele faz uma análise, né, interessante da colônia de Santa Isabel. E como é que foi trabalhar com o idioma alemão? Porque você usou alemão, usou também português e se utilizando a legenda. Uhum. Como é que foi trabalhar com o idioma alemão? Você já sabia alguma coisa? Eu não sabia muita coisa não. Tive a colaboração, a sorte, né, de contar com pessoas que, né, no elenco que sabiam alemão, pessoas que... Porque os alemães, em geral, eles falam, né, o idioma em casa, até hoje, né? Inclusive, eles falam mais o alemão do que português, né? Então, isso daí, a colaboração deles foi super importante nisso aí. Então, eu às vezes passava o texto em português, eles mesmos faziam traduções. Passaram para o né? alemão. E você acha que esse idioma que é falado por eles, porque o idioma sofre muitas mutações, você acha que esse idioma, se eles chegarem, sei lá, na Alemanha, você acha que eles vão ser entendidos? Porque senão não vale... Eu acredito que sim, porque eu fiz próximo do alemão atual, né? Apesar de algumas pessoas falarem o dialeto do Hunsrück, que é lá, né, o pessoal de Santa Isabel, né, que hoje é Domingos Martins, eles falavam. Hoje existe curso de alemão, as pessoas estão estudando o alemão contemporâneo, né?
Então acho que não tem problema, acho que eu procurei usar mais o alemão atual mesmo, sem ir até o dialeto. E o Macabeia, né, que é um vídeo que foi premiado teve 3 prêmios no Festival de Gramado agora. O Ales Blau ganhou 2 prêmios no Maranhão. O que você acha que está acontecendo, assim, o que está proporcionando esse crescimento de toda a produção audiovisual aqui no estado? Eu acho que é um estímulo para as pessoas fazerem, né, mais vídeos e tal. E no meu caso, né, mais filmes também, né, que é o caso do Macabeia, né. Eu trabalhei com vídeo porque é um orçamento mais reduzido, vamos dizer assim, 1/4 do orçamento da produção de um filme, né. Quer dizer, isso, né, faz muita diferença. Então eu acho assim que, em relação aos prêmios, no meu caso, isso é um estímulo também às pessoas que trabalham na parte de direção de arte, pessoas que trabalham com figurino, com cenografia, né, com a fotografia, né, principalmente também no cinema. Então, você falou de orçamento. Como é que foi que você conseguiu o dinheiro necessário para produzir o vídeo? Primeiro a gente começou tentando a Lei Rubem Braga, mas foi até muito difícil se conseguir apoio da lei, principalmente o primeiro episódio, Santa Teresa. Então a gente foi fazendo, né, com apoio de instituições, apoios estruturais, né, não de recursos financeiros. Mas depois foi através da lei que a gente conseguiu o patrocínio para conseguir realizar os trabalhos. A qualidade dos vídeos capixabas estão crescendo a cada dia, isso que a gente está percebendo. Por que, na sua opinião, eles não fazem parte da grade das emissoras comerciais, no caso, do Estado? Essa é uma pergunta difícil para eu responder, né? Porque teria que ver, eu não sei qual o critério que essas emissoras têm, né? Existia na TV educativa, né, um programa, né, de vídeos capixabas, o programa acabou. Então, quer dizer, você tem o problema da produção, né? Que você tem que ter uma produção constante para que você consiga, né, preencher uma grade, seja semanal, aí, né, ou uma vez por semana um programa. Então, quer dizer, isso também se torna difícil, porque a produção ela é muito, né, pequena ainda, eu acho, a produção local. Então, eu acho que, né, aí teria que ver também o interesse dessas emissoras, né, delas divulgarem. Eu acho que estava na hora de ter um estímulo, né, para que os realizadores eles possam trabalhar, né, dentro de uma perspectiva, né, de realização. Então, muito obrigada, Sérgio, por você ter vindo aqui. Agora a gente está acabando, aliás, acabou o Videomaker e a gente volta no próximo programa. Thank you.